boa noite. Ô, Saulo, eu só não tô vendo o chat, tá? De qualquer coisa onde vocês me Fechado. falam daí, pode ser? Beleza, Então, a gente vai fechado. conversar agora sobre o edital do IMA. Então, só alguns itens, até, por exemplo, a banca, vocês já sabiam, né, que seria legal e já tinha sido publicado. E agora, já sobre o edital mesmo publicado hoje, etapas. A gente vai ter uma etapa de prova objetiva, que é de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos, e a prova de títulos. A prova de títulos ela não vai ser para todos os cargos. Ela é de caráter classificatório somente para o cargo de fiscal agropecuário. E essa prova objetiva, ela será realizada nas cidades de Belo Horizonte, Juiz de Fora, Varginha, Uberlândia, Patos de Minas, Divinópolis, Unai, Montes Claros, Teófilo Otoni e Governador Valadares, sendo possível ao candidato realizar a prova em qualquer uma dessas cidades, independente da cidade de lotação. Tá? Então, no momento da inscrição, vocês podem optar por uma dessas cidades para realizar a prova. Com relação ao número de vagas, eu até vi que o Saulo fez uma enquete de quem que já viu o edital ou não, mas para quem já viu o edital aí, a gente tem, então, 74 vagas para médico veterinário e mais, quer dizer, 74, né, dessas vagas, mais 9 para PCD. Então, que vai totalizar, quem é bom em matemática aí, 83. 83 3. vagas, tá? Então, para médico veterinário, 83 vagas. Então, aqui tem as coordenadorias regionais, que tem vagas, só vai depender bastante do local. Algumas, por exemplo, aqui, Curvelo, somente uma vaga, mas tem algumas que vão ter 7 vagas junto com o PCD, tá? Então, depende bastante da regional. As inscrições, até uma coisa que várias pessoas me chamaram para falar que acharam um valor bem baixo, mas que bom, tá? Então, a taxa de inscrição é um valor bem baixo, R$ 36,25, e somente será permitida uma inscrição por CPF. Não será permitido ao candidato realizar mais de uma inscrição. Uma coisa que fala ali no edital é que se a pessoa depois optar por uma outra vaga, de repente, vou querer me inscrever para nível técnico, a pessoa pode fazer inscrição, mas só vai poder ter uma por CPF. O que vai acontecer nesses casos? Vai ficar ativa, vamos dizer assim, a última inscrição. Então, cuidem bem, porque se depois vocês fizerem alguma sem querer, vocês vão perder a primeira inscrição. Então, cuidem bem com a vaga no momento que vocês vão realizar. A prova objetiva, então, para a carreira de fiscal agropecuário. Essa prova objetiva vai contar com 10 questões de língua portuguesa, 5 de noções de direito administrativo e constitucional e ética pública, 5 questões de noções de informática e 30 de legislação e conhecimentos específicos. Todas as disciplinas, as questões vão valer 1 ponto cada, tá? Então não vai ter variação no peso de cada questão. O que vai variar aqui vai ser então o número de questões, tá? Nota mínima 25, total 50 pontos, tá? Então, no mínimo, 25 pontos. Não pode zerar, hein? E isso não pode zerar em nenhuma das disciplinas. Aqui no o mínimo de acertos, uma em cada, tá? Lembrando que, então, no mínimo, um acerto, mas a nota mínima 25, tá? Então, não adianta também fazer um e na outra 10. Também não vai passar do mesmo jeito, tá? Duração da prova, 4 horas. Os locais de prova serão disponibilizados na data prevista, que está ali no cronograma, no site da Legale. Então, depois que vocês realizarem a inscrição, vocês têm que ficar ligados aí para saber o local de prova correto. Essa prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório valerá 50 pontos, e as questões, então, vão ter 4 alternativas, que vai das opções A até a opção D. Será aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver nota igual ou superior a 25 pontos, conforme a gente falou naquele quadro ali anteriormente, cumulativamente com desempenho mínimo de um acerto por disciplina.
Além da prova objetiva, então, a gente também vai ter a prova de títulos, conforme a gente falou lá no início, e serão convocados para a prova de títulos de caráter classificatório os candidatos aprovados na prova objetiva de carreira de fiscal agropecuário, limitando-se a 7 vezes o número de vagas previsto para cada unidade administrativa da coordenadoria regional. Então, pode acontecer do candidato fazer a quantidade de pontos mínima, mas passou dessa quantidade de 7 vezes o número de vagas, então essa prova não vai participar da prova de títulos. A prova de títulos será aplicada através do envio de títulos na modalidade eletrônica online. No edital tem bem certinho explicando como que vai ser esse envio dos títulos, tá bem explicado certinho, tá? E serão considerados títulos as pós-graduações e as comprovações de experiência profissional. Pontuação de títulos máxima será de até 7 pontos e o que exceder será desconsiderado. Tá? Então, as duas etapas, prova objetiva e prova de títulos. Com relação à prova de títulos, os títulos de pós-graduações receberão pontuação unitária, conforme a tabelinha, essa aqui é a tabela que está lá no edital. Então, pós-graduação, lato sensu, especialização, MBA, residência. Então, aqui só tem que ter no mínimo 360 horas aula, acompanhado de histórico acadêmico. 1 ponto, podendo enviar no máximo um título. Pós-graduação estricto sensu, mestrado, acompanhado de histórico acadêmico, 2 pontos. Também só pode enviar no máximo um título. Então, a pontuação máxima de 3 pontos para essa prova de título. 1 ponto para pós-graduação lato sensu e 2 pontos para estricto sensu. Com relação à experiência profissional, receberão pontuação unitária, podendo ser pontuado até 10 experiências distintas. O que pode contar como experiência aqui? Estágio na área específica a que concorre. A pontuação unitária, então, 0,25 pontos por semestre completo, podendo enviar comprovações de até 4 semestres. E experiência profissional em cargo, atividade pública ou privada, na área específica que concorre, 0,50 pontos por ano completo, podendo enviar comprovações de até 6 anos, sem sobreposição de tempo. Pontuação máxima, 4 pontos na prova de títulos. Tá? Então, além da pós-graduação, vocês também podem pontuar com experiência profissional. Será aceito no máximo um título de pós-graduação lato sensu e um título de pós-graduação stricto sensu. Tá? Então, vocês podem somar no máximo 3 pontos, conforme a gente falou lá na tabelinha. Tá? Os títulos relativos a cursos de pós-graduação deverão ter carga horária mínima de 360 horas. Tá? Então, já dá uma conferida aí quem tem pós-graduação, se vai se enquadrar aqui. No caso de estágios, não será computado o tempo de experiência inferior a 6 meses, sendo desconsideradas as frações, como também não será computado o tempo dobrado. Será computado os respectivos pontos de um semestre a cada 180 dias e ou 6 meses ou 480 horas de estágio comprovado. E somente serão aceitas apresentações de estágios não concomitantes e não obrigatórios. Então, tem que ficar atento com isso no momento que vocês forem enviar a documentação para comprovação. A nota final, então. A nota final no concurso será a soma das notas da prova objetiva e, para os cargos de fiscal agropecuário, a prova objetiva acrescida da pontuação obtida na prova de títulos. Então, aí, para quem vai fazer a prova buscando a vaga de fiscal agropecuário, serão a soma das duas notas, prova objetiva e prova de títulos. Com relação carreiras, carga horária, requisitos, atribuições, vencimento básico e gratificações adicionais. Carga horária semanal, então 40 horas.
vencimento básico. Esse aqui é o vencimento básico, tá, gente? 3.283,49. Gratificações adicionais. Então, a gente tem aqui várias gratificações, então 3.748, que é o valor máximo da gratificação variável pago mensalmente após primeiro período de avaliação de desempenho. R$ 700, conforme atividades a serem desempenhadas de acordo com a legislação vigente, pago mensalmente. Insalubridade, R$ 80. Ajuda de custo, 110 por dia efetivamente trabalhado, até o limite de 2.420. Aqui os requisitos, como o ensino superior, tá? E algumas atribuições. Executar as políticas públicas de defesa agropecuária no Estado, em consonância com as diretrizes fixadas pelos governos estadual e federal, com o objetivo de assegurar a sanidade dos vegetais, a saúde dos animais, a identidade e a segurança dos produtos de origem vegetal e animal, e a idoneidade dos insumos e dos serviços utilizados na agropecuária, de forma a impulsionar o crescimento e o desenvolvimento sustentável do agronegócio, em benefício da sociedade. Aqui eu só coloquei novamente a tabelinha das disciplinas que serão cobradas, só para vocês lembrarem, então, e para dar uma reforçada sobre o conteúdo que será cobrado na prova. Então, língua portuguesa, noções de direito administrativo e constitucional e ética pública, noções de informática e legislação e conhecimentos específicos, tá? Com relação a essa parte de legislação e conhecimentos específicos para médico veterinário. Então, o que vai ser cobrado, que tem ali no edital? Constituição do Estado de Minas Gerais, então a Lei Estadual número 10.594, de 1992, Lei Estadual número 869, Lei Estadual número 15.303, Resolução número 1138, que é do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Essa é a parte de legislação. E depois a gente também tem a parte de sanidade animal e de inspeção de produtos de origem animal. Na parte de sanidade animal, então entram os programas sanitários, a parte de sanidade animal voltada para animais de pequeno, médio e grande porte de interesse na produção de alimentos. Então, a gente tem aqui bovinos, bubalinos, equídeos, ovinos, caprinos, suídeos, aves, abelhas e animais aquáticos de produção, produtos para alimentação animal, produtos veterinários, trânsito animal e eventos pecuários, rastreabilidade animal, sistemas de informação em saúde animal, boas práticas de produção e bem-estar, emergências zoossanitárias, vigilância sanitária internacional, educação sanitária, produção animal integrada, que envolve o manejo de animais, conservação do solo e ecossistemas, a alimentação dos animais, gestão e manejo dos efluentes, saúde pública veterinária e aqui os programas de sanidade animal que eu comentei anteriormente. Guia de trânsito também e a parte de clínica veterinária. Então tá bem abrangente aqui. Anatomia, fisiologia, imunologia e patologia dos animais domésticos, doenças causadas por bactérias e por vírus, então entra a parte de aspectos de etiologia, epidemiologia, patogenia, sinais clínicos, patologia, diagnóstico, profilaxia e controle, profilaxia e cuidados veterinários, medicamentos, zoonoses endêmicas, emergentes e reemergentes, então doenças animais e zoonoses, vias de transmissão de doenças, hospedeiros e vetores, vias de infecção, classificação das zoonoses, principais zoonoses, doenças transfronteiriças, controles de zoonoses, doenças de bovinos, tá? Ectoparasitas, doenças víricas, doenças bacterianas, multifatoriais, nutricionais, intoxicações e envenenamentos e encefalopatia espongiforme bovina. Ainda, doença dos pequenos ruminantes, como ecto e endoparasitas, doenças dos suínos, de aves,
doenças de notificação obrigatória, programas oficiais de saúde animal e epidemiologia básica, e também qualidade da água para Até isso. Abeberamento. abeberamento animal. Podia ter falado, cai tudo menos clínica de pequenos, né? Não, mas ainda É fala muita coisa. em saúde animal voltada para animais de pequeno, médio e grande porte, mas pequeno seria mais também. A gente pensa em animais de. Eu espero que Seriam seja aves, pequenos, né? né? Ah, Ah, não, se for cachorro e gato. acredito que não, mas médio porte Não, já teria os ovinos, caprinos. sim, Pequenos, sim. corre o risco. Inspeção de produtos de origem animal. Então, aqui entra toda a parte de inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, programas de autocontrole, boas práticas de fabricação, procedimento padrão de higiene operacional, que é o PPHO, APPCC, análises microbiológicas e físico-químicas de produtos de origem animal, resíduos e contaminantes em produtos de origem animal, identidade e qualidade de produtos de origem animal, tecnologia, doenças transmitidas por alimentos, educação sanitária, fóruns internacionais de referência, Olha, Organização Mundial de Saúde, Organização Pan-Americana, Organização para a Agricultura e Alimentação, o Codex e Organização Mundial do Comércio. Então, como o Saulo falou antes, tudo que vocês possam imaginar, tá? Edital bem completo, só porque lembrando que aqui eu peguei alguns tópicos. Quem ainda não leu o edital é importante que leia, porque tem mais coisas que são importantes que também para vocês saberem antes de fazer a inscrição, tá? E é isso. Tentei pegar só os pontos principais de uma forma rápida aqui para vocês. Mas qualquer dúvida vocês podem me chamando no chat ou no WhatsApp depois que a gente vai conversando. tá, E deixa aí, eu só aproveitar as deixas ali do chat bem rapidinho, depois a gente inicia a conversa. Me perguntaram de qual a melhor estratégia para escolher uma coordenadoria, né, uma região. E eu sempre conto o caso de um conhecido meu que colocou lá no norte, ele era de Santa Catarina, e ficou em segundo ou terceiro lá no concurso do mapa, e teria passado em Florianópolis, dentro das vagas. Então, às vezes a gente quer usar muita estratégia, muita coisa, mas tem que pensar que muita gente pensa parecido também. E tem uma distribuição meio normal, onde tem mais vagas, mais gente compete. Então, o que que eu faria hoje em dia, né, depois de acompanhar aí tanto concurso? Escolheria um lugar que eu gostaria de morar, que eu fosse, enfim, que eu gostaria de ficar mesmo, porque querendo ou não, vocês vão ficar anos morando num lugar e as estratégias não têm nenhuma garantia. Já adiantando aí, porque bastante gente me pergunta sobre isso. No chat botaram ali algumas coisas, né? Banca legal e faz muita prova de prefeitura. Faz. Aqui no Rio Grande, aqui, ali no Rio Grande do Sul, né, onde o Fábio tá, pega bastante prefeitura. É uma banca séria, que é o principal que a gente precisa aqui, né? O que, infelizmente, né, não nos dá muita vantagem, digamos assim, é que eles não pegam muito concurso grande, assim, nunca pegaram o Ministério da Agricultura, esses outros órgãos estaduais grandes para a gente poder se basear na parte veterinária. Então só cuidem, porque muita gente vai começar a olhar as provas, vão ver que é de prefeitura e vão começar a falar: Saulo, faltou no meu ciclo aqui doença de gato, faltou no meu ciclo, eu vi que caiu sei lá, um medicamento para tratar a sinomose. Pessoal, eu acredito que pelo empenho que a banca tá, né, com as reuniões, fez um edital bom, né, a gente vê uns editais horríveis, né, um copiado e colado, não se dão ao trabalho de botar as normas. Esse aí tá organizado, tá bem, achei bem bacana esse edital. Então, eu acho que eles também vão se dar o trabalho de fazer questões de tirar desse conteúdo que eles colocaram aí. Tá? Então, a expectativa é que não seja o mesmo perfil das bancas de prefeitura, porque eles são bem aleatórios, né, nas questões. Se não me engano, foi até a prova de Caxias, né, que eles fizeram, e daí tinha questão de eutanásia de cavalo, daí misturava de tudo um pouco, RISPOA, DTA, epidemia, até que alguma coisa se repete aí, né? Mas eles são meio de dar esses balão aí, de cobrar de tudo um pouco. Espero agora que pro IMA não, que eles sigam
levem em conta a atribuição do cargo de fiscal estadual, né? E se levarem em conta, uma vantagem para os nossos alunos que já estão, né, com um material bem adiantado, o Fábio vai falar um pouco sobre isso, e depois eu falo um pouco sobre como é que vão ser os planejamentos, o que, que a gente vai organizar, beleza? O Marlon pergunta ali se vai ter aquela separação de provas entre defesa e inspeção. Não vai ter. Não vai Tirar. ter. Tiraram naquele projeto, né, para Termo de licitação referência. tinha, no termo de referência tinha, mas na prova não veio. Até porque teria provas diferentes, isso é muito complicado para a banca. Mas ficou. Eu gostei do edital, pessoal. Vou ser bem Eu também. sincero. Podem dizer assim, gostaram porque não vão estudar tudo isso, né? Mas eu vou dar outra dica para vocês, assim, ó. Esperem um edital do mapa muito parecido com isso. O último edital do mapa foi atípico. Pega o edital lá de 2014, 2007, a parte específica muito parecida com esse tipo de coisa, que pode cair, vamos dizer assim, conteúdos bem aleatórios, como o Saulo falou. Mas os concursos estaduais, eles têm uma característica. Vamos supor lá, a SEAGRE foi o último. Era uma banca que não tinha tradição de fazer concurso para médicos veterinários, não, a gente não tinha muita base, mas ela não fugiu muito da parte de defesa e inspeção, botou um pouco de reprodução, tinha questões, então alguns conteúdos da medicina veterinária vão ser trazidos, isso a gente vai ter que avaliar. Então, falando agora, entrando nos conteúdos, pessoal, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês, paciência. Hoje a gente passou o dia debruçado em cima do edital, avaliando. A estratégia, ela é montada agora. Então, não adianta vocês focarem nas coisas que não tem, vamos focar no que tem. Curso de português, os cursos que vocês têm, todos abrangem esse conteúdo de português. Vamos dizer assim, pelo edital, pode cair qualquer, se bota ali, morfologia, sintaxe, pontuação, ortografia, bom, acabou questão de português, e ainda mais compreensão, leitura e compreensão. Então, aí já pode ser cobrado qualquer tipo dessas questões padrão de língua portuguesa com esse edital, porque foram amplos e ainda acabaram especificando as coisas, mas ainda continua amplo, né? Ainda eu repito, essas questões que estamos acostumados a ver em concursos, todas são abrangidas por esse edital. Coisa boa que não veio, né? É a famosa redação oficial, que é um pouco chato, né? Pelo que na minha lida não encontrei, então já é um ponto positivo, porque redação oficial tem aquele manual da presidência, mas às vezes cai algumas coisas meio absurdas. Direito administrativo. Aqui, quem tem os cursos pagos tem a maioria dos assuntos. A pessoa que veio estudar com o Convete já tinha, por exemplo, material para o Ministério, vai aproveitar praticamente tudo, menos Lei 8.112. Então, e naqueles cursos gratuitos que eu estava indicando para quem iniciava, vai aproveitar tudo, né? Porque teve dois conteúdos que eu pedi para não estudarem. A questão ali de introdução, princípios, atos administrativos, bens públicos não tinha, essa a gente vai ter que adicionar. A parte de responsabilidade civil do Estado já caiu para a SEAGRE, quem estudou para a SEAGRE já tem esse material, quem estudou para a SEAGRE tem todo esse material de administrativo, vai aproveitar muito, pessoal. Imagina, quem estudou para a SEAGRE ou quem já está estudando para o IMA, direito administrativo vai ser só um pequeno ajuste. Direito constitucional. Aqui, aquela parte inicial de conceito, classificação,
a gente vai ter que avaliar cada material de vocês, porque o que é a ideia agora? Nós ajustarmos. Vocês têm as apostilas marcadas, a gente vai revisar, fazer questões e não sair agora com um material muito novo, porque o que eu acredito? Os cursinhos não vão fazer material para esse concurso. Acho muito difícil, porque é um concurso muito fechado, né? Para veterinário e para agrônomo e técnico agrícola, é isso? Não lembro das outras vagas. Tu lembra, Sal? Assistente de fiscalização, uma coisa assim, É, nível médio, né? Não sei se tem que ter curso técnico. talvez o GRAM faça, vamos descobrir. Mas, em geral, os cursinhos não estão fazendo material para esse tipo de concurso. Então, tem umas leis ali, aquela lei federal 10.257, que é o Estatuto da Cidade, não é comum cair em concurso para médicos veterinários, mas citou a lei, está tudo certo. A improbidade administrativa, lei interessante. Outra coisa muito boa que quem estudou para a SEAGRE vai adorar nesse edital, não cai lei de licitação, né? Então, já é, vamos dizer assim, um alento, né? Quem estuda aquela lei de licitações, ela é bem complicadinha, mas cai improbidade e cai a lei de proteção de dados. Isso tudo está em ética, né? Improbidade e proteção de dados. E aqueles conceitos de ética e moral, eles já estão naquela apostila que vocês têm de ética no serviço público. Então, eu conferi hoje os princípios. É uma apostila razoavelmente pequena e vocês vão conseguir aproveitar aquele material. Então, direito constitucional e administrativo são pequenos ajustes. Muito bom. Informática. Informática veio de presente, né? Cai Windows 10. Thaís Constantino. A improvidade nova também não pede. A lei de improbidade, ela teve ajustes, mas ela continua sendo a 8.429, né? Então tem lá suas alterações, mas ela... informática, noções de informática. Então, o Windows 10, quando coloca essa lista de coisas ali, a gente tem que estudar tudo que puder de Windows 10. Word, Excel e Google Chrome. Então, 4 assuntos para 5 questões. Bom de estudar, 4 assuntos, dá para devorar isso aqui e gabaritar essa prova de informática. E agora, alguns comentários da parte específica, né? Tem alguma dúvida nessas gerais, pessoal? Não foge nada do que vocês já estavam estudando. Quem tem feito os simulados não vai ter muita dificuldade agora para ajustar essas gerais. O Thiago não quer nem estudar informática. Cuidado, Thiago. Não dá para zerar isso aí, cara. Tem que dar uma lida assim. A Luciana perguntou se a especialização do Convet vale para essa prova de títulos. Atende todos os requisitos. O único problema é que o edital colocou que tem que ter terminado após, né, até a data de lançamento do edital. Então, se não tiver como voltar no tempo aí ou impugnar o edital, agora não é tarde demais. E isso também liga um alerta, né, Saulo, para vocês, que quem pretende fazer pós, faça logo. Imagina se fosse o concurso do mapa e tivesse esse detalhe no edital. Então, 1 ponto para pós-graduação, tipo a nossa, e 2 pontos para mestrado e doutorado. Imagina. Né? Então, vale muito mais a pena fazer essas pós lato sensu, porque tu ganha perde 1 ponto de diferença para um doutorado que estudou 6 anos, tu faz em 4 meses. Então, sobra muito mais tempo para estudar para o concurso e dá para tirar esse 1 pontinho ali na diferença. Então, isso liga o alerta
porque temos visto alguns editais com essa características de pedir após até a data do edital. O Ministério pode vir com isso e vocês também perderem pontos por isso. Lembrem, o último concurso do Ministério tinha também esse tipo de pontuação. Igual tá aqui, 1 ponto para especialização e 2 para mestrado e doutorado, Acho que né? não tem doutorado, é só mestrado, Não né? tinha. É, Eu acho que não, né? Alguém viu era mais ou diferente aí? menos a mesma Era coisa, assim, uma né? Não, especialização e não dois compensava, mestrado. em resumo. Ô, Éder, tudo Em- bem? Ah, cara, sempre o fuso horário te atrapalhando aí. Beleza, continuando. Ali na parte específica colocaram umas leis estaduais ali, que parece quase que um erro, né? Mas paciência. Então, Não, é a Constituição Constituição de Minas, Estadual, essa aí é uma 400 norma páginas. grande. Vamos ter que avaliar como cada ciclo, cada pessoa, por quê? É uma agulha no palheiro, né? Então, a gente, como são individualizados, né, a gente vai ver. Talvez algumas pessoas vão estudar tudo, outras vão estudar partes, isso vai variar para cada pessoa. Também essa lei de criação do IMA, essas outras são bem mais tranquilas, e a resolução 1138, a gente tem bastante questões sobre esse assunto e vocês vão gabaritá-la, com certeza. Sanidade animal são os programas sanitários, né, pessoal? Isso aqui, a única coisa aqui que nos chama a atenção é a guia de trânsito, GTA. Então tem que ver as normas do IMA que falam sobre isso. A norma federal eu já peguei ela hoje, que fala sobre só trânsito interestadual. Mas vamos cercar todo o edital e vamos ver as normas do IMA referente a essas GTAs. Outra coisa, alguém essa semana questionou, falou: as apostilas estão desatualizadas, que o IMA ele retirou Tirou a a vacina da vacina. aftosa. Não estão desatualizados, pessoal. Muito cuidado com isso. Quando vocês vão estudar, procurem as coisas. O IMA não publicou nada sobre a retirada da vacina. Não tem nenhuma portaria, nenhuma instrução normativa. Então, o que vale para o concurso é o que está na norma, não em notícias. Tá? Muito cuidado. Então, os programas sanitários. Programas sanitários, por exemplo, abelhas, aquáticos, provavelmente a gente vai fazer revisões como foi para outros concursos, né? Porque raramente cai esse tipo de questão e a gente precisa focar no que cai, porque tem muita coisa importante aqui e vamos focar no que tem mais chance de cair, claro, variando cada ciclo, quantidade de horas e tempo que cada um tem de experiência já. O Thomas pergunta, tem umas leis dos programas sanitários que ele não colocou lá embaixo, então fica como? Se está citado, Thomas, se está citado no edital, já era. Ele não precisa esmiuçar cada questão. Isso é uma decisão do STF. O STF diz assim, ó, pode-se colocar temas gerais e não é obrigação da banca ficar colocando norma por norma. É caráter exemplificativo, já teve esse tipo de questionamento. Então, muito cuidado. Se fala programas sanitários, olha, ó, sanidade animal, tendo essa palavra, essas duas palavras, pode-se cobrar qualquer coisa dentro de programas sanitários. Quem aí lembra do concurso da ADAPAR, tinha um item que se chamava inspeção de produtos de origem animal, 2 pontos. Colocou várias normas. Acho que caiu uma ou duas questões de inspeção na ADAPAR e era PPF, uma norma que não estava na não lista. estava lá. Sim. Então, é assim que funciona, é a regra do jogo. Nem São Paulo retirou, esses estados estão em processo para retirada. Cuidado mesmo, nada de lei publicada ainda. A Mariana confirmou. Aham. Eu entrei em contato com o pessoal do IMA e eles responderam que não tem nada publicado.
Clínica veterinária, então, anatomia, fisiologia, imunologia, patologia, pequenos, médios e grandes animais. Então, aqui, o que acredito que vai ser cobrado. Então, por exemplo, vai ter uma questão só de anatomia. Difícil. Pode estar relacionado, por exemplo, com inspeção, pode estar relacionado com a fisiologia, com algum aspecto dentro de uma enfermidade. Imunologia também. Vamos ver aqui, por exemplo, imunologia associada à raiva. Então, dentro da raiva tem toda uma característica imunológica do vírus, né, que ele replica primeiro no músculo, então se ele faz essa defasagem do sistema imune, então tem vários processos ali. Pode ser que se cobre uma questão de imunologia. Vou receber uma apostila de imunologia, depende, como eu falei, depende da quantidade de horas. Eu não focaria tanto numa disciplina dessa. Patologia também, então muito cuidado, porque esses itens, vamos dizer assim, ó, é a base para cobrar doenças, né? Então, colocar anatomia, fisiologia, imunologia e patologia é a base para poder cobrar, por exemplo, babésia, doenças que não são tão comuns assim. Então, doenças causadas por bactérias, por vírus, zoonoses, vocês já têm as apostilas, endêmicas, emergentes e reemergentes. Vocês têm com as principais, talvez avaliamos com o tempo colocar uma outra a mais, fazer revisões, isso tudo vai depender do andamento. Doenças de bovinos, aqui entra várias, né? Então, também bem complexo falar, porque coloca-se doenças de bovinos, dá alguns exemplos e cita só uma doença que nem vamos dizer assim, causados por bactérias e vírus que citou antes, né, que é a encefalopatia. O resto tudo é bacteriana, multifatorial, nutricional, então intoxicação muito amplo. Doenças de suínos, doenças de aves. Olha, estudando a apostila da IN 50 já é uma boa base para isso aqui, tirando a parte nutricional e de intoxicação. Doenças de notificação obrigatória, não precisa nem falar, essas não tem como ir para a prova sem ter estudado aquela apostila que a gente tem lá das doenças de notificação obrigatória. Todos os simulados eu coloco pelo menos uma questão desse assunto. Inspeção. Aqui nós vamos fazer alguns ajustes nessa aula, principalmente essa parte do APPCC, né? Então, quem está estudando, não para, continua com o seu ciclo, por enquanto, até não tem nada ali que não vá cair. Mas, se estiver no meio da norma, a portaria 46, pula ela, porque nós vamos botar um material mais atualizado aí nos próximos dias. Então, como eu falei, paciência, pula essa e continue. Se tiver quem não está assistindo e vai estudar, não vai ter problema, porque os princípios continuam o mesmo, sem problema nenhum. Doenças transmitidas por alimentos, vocês já têm a apostila também, e os organismos internacionais, né, que ultimamente não tinha caído. Vamos lá, que tem aqui até menos do que tem na apostila, então a gente vai ter que marcar para passar para vocês quais estudar, ou vocês pegam aqui no edital. Todo mundo aqui já é bem grandinho, né? Então, OIE colocaram ainda com a sigla antiga, né? A OIE, não tiveram o trabalho de atualizar, FAO, Codex e OMC. Então, também a gente vai passar informações para vocês sobre essa apostila. E daí vem ali a lista de legislação. Se a gente olhar, essa lista está relacionada aos assuntos, por exemplo,
o próprio RISPOA, né, fala ali inspeção e depois cita a norma do RISPOA, assim como várias outras normas, algumas grandes e outras bem pequenas. Então, de instrução normativa do mapa e portaria, dá para ver que eles pegaram a lista lá que tem no site do mapa e copiaram e colaram aqui, né? Então, dificilmente vai cair coisa muito, vamos dizer assim, muito detalhe disso aqui, né? Pegaram uma lista de norma, eu nem cheguei a jogar no Google isso aqui para ver mais ou menos aonde eles puxaram. Mas com certeza quem colocou isso aqui não conhece todas essas normas. Então, ali, portaria 711, a portaria 46 do APPCC está no É, edital. comum eles botam, né? Essa portaria aí, o mapa fez uma confusão para variar, né? Ela foi tacitamente revogada pelo RISPOA, mas não foi uma revogação expressa. E aí estava dando muita confusão, até em treinamento do mapa, o pessoal estava usando. Aí saiu acho que a portaria 142, se eu não me engano, com uma lista de normas que já foram revogadas, mas é só como é que se diz? Não, uma informação de quais normas já haviam sido revogadas tacitamente e a 46 está nessa lista. Infelizmente, como continua saindo em edital, a gente manteve na apostila. Mas agora a gente vai. Agora eu não sei o que a gente faz, porque a ideia era tirar, mas se ela está aí, então talvez Ela está deixamos. Então. citada, né? Tá citado. Assim, não muda muito do Não código, muda, né, os os princípios princípios. continuam mesmo. Tem algumas Talvez a gente coisinhas possa desatualizadas. até fazer uma da revisão semanal, como tem bastante tempo, falando das diferenças, né? Ótimo. Uhum. Ótimo. Mariana já anota Aí, aí. é. Mariana, especialista em APPCC e Em Beleza, códigos. suma, né, Saulo? já anoto aqui. Em suma, me corrijam aí se eu estiver errado. O que mudou? Antes, a portaria 46 no APPCC ela tratava como risco tanto a parte risco à saúde do consumidor quanto a parte econômica, fraude econômica. E isso é a principal mudança. Agora, é o que pode causar dano à saúde do consumidor. Então, toda a parte de fraude econômica, ela cai porque o Codex mudou isso. Mariano, tu que é expert no assunto, o que Desde, mais mudou nos desde princípios? 1998 tiveram algumas alterações no Codex e a norma ela não foi se atualizando junto, né? Uma delas é essa, a outra trouxe a validação, né, explicando como que deveria ser, os tipos de validação, coisas que não são abordadas ali na 46. E Uhum. isso que tu falou, né? Agora eles não citam mais a parte de interesse do consumidor e tal. É um foco maior em saúde pública mesmo. Isso, e também, principalmente essa parte da validação que tu falou já nessa aula. Foram as principais mudanças, mas a essência, os princípios, os passos, os conceitos, isso aí da 46 ainda vale, né? E outra coisa, pessoal, tá, revogaram tacitamente a norma, quer dizer que a banca não vai cobrar? Vai cobrar. Além de estar no edital, a gente já se deparou com várias provas que cobram, tá? Várias provas. Então, não custa estudar ou revisar quem já estudou, né? E entra assim, a gente não pode também, vamos dizer assim, perder a linha, né? Se preocupar demais com algumas coisas que só virem estresse. Por exemplo, essa questão da portaria 46, tem que estudar ela, tá ali no edital, paciência. A 365, ela está sempre sendo prorrogada, alguns detalhes dela, né? Mas no edital tá a portaria 365, então vocês têm ela na apostila, vamos estudar ela na sua, vamos dizer, integralidade, né? Não interessa que nem tudo ali é válido hoje, que tem mais prazo, mas vamos estudar ela porque ela está no edital, paciência. Tem uma norma da Anvisa que é meio chatinha ali, que é de rotulagem. Eu digo chatinha para concurseiro, né? Porque
não é o tipo comum de norma que se estuda para concurso, mas como ela está citada, fica bom de estudar, pior se tivesse ali só um título Geral. como rotulagem, né? É. Daí quebrava, daí ficaria difícil adivinhar o que eles querem. Como eles citaram a norma, fica muito mais tranquilo. Em suma, é isso, né? Um edital extenso, mas voltado para defesa e inspeção. Algumas coisas ali de clínica, aquilo ali não é a clínica que a gente está acostumado de tratamento, terapêutica ou cirurgia, não é isso, porque no próprio item de clínica a gente está vendo doenças de notificação obrigatória, epidemiologia, vários subitens ali que são mais, vamos dizer assim, referências da defesa agropecuária e não de clínica, vamos dizer, prática, né? Tá, ver se tem mais alguma coisa no chat ali. Perguntaram das apostilas, né? Deixa eu ver o que foi perguntado. Fábio, as apostilas novas irão entrar para o concurso do IMA? Então, o que está acontecendo? A gente tem algumas prontas, inclusive hoje vamos entregar uma para vocês, provavelmente vamos entregar meia, isso não definimos muito bem porque ela ficou robusta, e depois a segunda parte vamos mandar junto com o material para o IMA, tá? O que a gente vai fazer? Primeiro, focar no planejamento, para que vocês continuem estudando, já que quem tem material para o IMA vai aproveitar a grande parte, beleza? Assim, a gente vai focar nisso para a partir de segunda já entregar os ciclos, os planejamentos. A ordem que a gente vai seguir é a ordem de preenchimento lá do formulário. Se alguém aqui não preencheu, eu vou mandar. Se já preencheu, não preenche de novo, senão vai para o fim da fila. Tá? A função de vocês é essa: preencher, aguardar o PDF com planejamento. Tá? Enquanto aguarda, não deixa de estudar. Como o Fábio falou, se tiver uma apostilinha de português, você já tem material para estudar. Como vocês têm bastante conteúdo, sigam firmes aí, vão pulando, obviamente, o que não cai, o que não está no edital, e o resto, toquem ficha. Tá? Vai ser um desafio para a gente montar esses planejamentos, então, terminando aqui, a gente tem reunião, um grupo, tem bastante gente em função disso, né? A gente está levantando mais algumas questões, mas como eu falei, tem esses detalhes do perfil da banca. A gente vai montar uma coisa bem estratégica para vocês. Vamos passar. E as apostilas, a gente tem duas opções. Ou a gente entrega para quem tiver com muita pressa elas como estão, né? Ou a gente vai mandar na mesma versão dessa que a gente está mandando agora. Que a gente vai mandar depois que acabar aqui a live, tá? Eu acho que vale muito a pena aguardar, porque elas estão ficando sensacionais. Filezinho. E também porque a gente vai precisar deixar algumas coisas na base do resumo para vocês. Tá? Porque não cabe, é realmente muito conteúdo. Se fosse imprimir todas essas normas do edital, aí daria umas 5.000 páginas. Então não tem como. A gente vai ter que fazer uma triagem, selecionar. Só da Constituição do Estado são 400 páginas. Então a gente vai dar uma boa pensada. A parte de planejamento ela é tão importante quanto estudar, então às vezes vocês, se tiverem muita pressa, pode ser pior, né? Deixa fazer com calma, pensar, montar, avaliar. E também porque tem o detalhe da individualidade. Vocês sabem que o nosso programa é individual, então para a Thaís Constantino vai ter X apostilas, vai ter tanto tempo para cada uma. Já ali para o Tiago vai ser, sei lá, Y apostila e outro tempo para cada uma. Então isso aí leva tempo naturalmente, tá? Vão estudando em paralelo. E acho que aguardem as apostilas novas aí, porque como vão ter resumos no final, muita coisa vocês vão ter que ficar no resumo, eu imagino, tá? E questões, né? Questões a gente vai, como sempre a gente faz aí, baterias e baterias de questões, que é fundamental, né? Para consolidar tudo que vocês leem, tem que fazer questões para fixar. Tá? Tinha mais pergunta?
vão ser modificadas, vão ser adicionadas novas apostilas? Tudo vai ser, assim, ó, até as apostilas de legislação do IMA, a gente já tem 4, 2 de defesa, 2 de inspeção. Elas vão ser modificadas. Aquelas lá vão deixar de existir. Por quê? Porque dentro delas tem normas que caem e tem normas que não caem. Qual o meu conselho? Estudem pelas novas, porque agora vocês com mais experiência, vocês vão fazer uma marcação melhor. Lembrando, tem 5 meses entre o edital e a prova, é um bom tempo. Essas normas do IMA têm que ser bem estudadas, porque essas com certeza irão cair. São 30 questões, dividindo, vamos dizer assim, o grosso das questões: defesa, inspeção e normas e legislação. Dentro de legislação, a parte do IMA, ela vem forte, podem ter certeza. Mas agora pode estar batendo aquela dúvida: será que eu estudo isso? Será que eu não estudo aquilo? Qual que eu estudo sem medo de errar? Então, quem quiser anotar, anota aí. Doenças infecciosas, se tu tem apostila, pode estudar. DTA, pode estudar. Zoonose, pode estudar. E a da IN50 deve estudar. RISPOA, estuda. Todas aquelas de legislação de inspeção federal, pode estudar todas, da 1 até a 4, tá bem? Da 1 a 4. Programas sanitários nacionais? Programas sanitários também pode estudar todas. Aí já Nossa, já tem até esperar o matéria ciclo, para não 6 vai meses. conseguir fazer. Já vai dar mais que uma semana. E informática, cuidar. Vou estudar Windows 10, Word, Excel e Google Chrome. Fora disso, não estudem, porque não vai cair. Quem tem os cursos, aqueles cursos gratuitos lá do GRAM, que eu passei, ou do Estratégia, a única coisa ali que não é para estudar é licitação em direito administrativo, Lei 8.112. O resto pode estudar tudo, e é bastante coisa. Direito administrativo, quem tem esse curso gratuito também, não precisa estudar. Poder judiciário e, deixa eu só conferir aqui, da ordem social, organização dos poderes. As últimas, né? A 5 e a 6, Poder Judiciário e Defesa do Estado. Essas duas deixem de fora. Mas o resto, organização, administração pública, direitos e garantias fundamentais, essas podem, e é mais ou menos umas 400, 500 páginas, né, pessoal? Então, tenho que estudar. Agora não adianta dizer assim, não comecei porque não recebi o ciclo novo. Então, tenho que estudar. O Marlon perguntou, L5 e PS5. PS5 até pode, mas LI5 não. Espera porque teu ciclo vai depender do teu ciclo. São coisas que não estão tão explícitas no edital. Apesar de eu falar, quando fala em inspeção, pode cair qualquer coisa, mas também a gente não pode ser ingênuo de querer estudar tudo, né? Então, tem coisas ali que estão explícitas que a gente vai ter que focar mais. Então, Marlon, deixa essas duas de fora por enquanto. Melhor. Deixa essas duas de fora e vai LI e PS, essas duas categorias vai até a 4. Não passa disso. Depois pode ser que a gente reacrescente ali na próxima semana para uma ou outra pessoa, mas Depende no do que eu ia ciclo... falar. Quer? É o que eu ia falar, depende da carga horária, do tempo, da experiência, se a pessoa já leu essas apostilas e vai ser só revisar. Isso tudo vai variar. Mas assim, é a questão de
concentrar quem vende SEAGRE, esses concursos CEAP-DR, SEAGRE, IDAF, pessoal, o edital é muito parecido. Mudaram a forma de escrever, mas a A matéria base é a mesma. tá aí. A base é a mesma. Ó, Thaís convidando o pessoal para usar essa linha. Mais alguma dúvida, pessoal? Hoje a noite vai ser longa, vamos trabalhar aí nos planejamentos de vocês. A noite e o final de semana também. Meu Deus do céu. Acho que se não tem mais pergunta. Ó, Mara, o DAP1 tá no edital, né? Então, se tu tá com tempo sobrando, já pode ir lendo, mas tem chance de não entrar no teu ciclo novo. Mas não tem problema ler, porque tá no edital. Não, carnaval é só para os jovens. A gente vai. O bloco das apostilas. A gente Pra está que no. carnaval, né? Não sei mais o que é isso. A gente está num mutirão aí intenso para ver se a gente entrega essas apostilas que assim, ó, estão ficando sensacionais, pessoal. Não tem. Tá, tão lindas e muito aplicadas a concurso, sabe? Vocês vão ver que não são aquelas apostilas só que tem frufru e já era, não, tem conteúdo e tem estratégia. Elas foram feitas com muita estratégia. Por isso que às vezes demora um pouco mais do que a gente planejava, né? Mas é por uma boa causa, acho que todo mundo vai gostar do resultado final. Ligou para onde? Perdi o. Feriado, eu também não. Tá. Pessoal, duas coisas só da minha parte para finalizar. A primeira, repetir para vocês: tenham paciência, que agora a gente está traçando a estratégia. Vocês têm material para estudar, estudem pelo que vocês têm, vocês vão receber um material de qualidade. Esse concurso, para nós, tem um gostinho especial. A gente quer se consolidar no mercado com esse concurso. Vamos dizer assim, a gente quer. CEAP-DR a gente já dominou. Aqui dos meus colegas novos, onde eu vou, eu encontro um que estudou com o Convet. Semana passada, eu trabalhei numa força-tarefa que tinha 5 ex-coaches aqui. Dominou geral. Eram 7 veterinários e 5 tinham sido coaches do Convet. A gente quer repetir ou quer melhorar o índice ainda na Versão Minas. na versão Minas. A gente quer Eu dominar não vejo esse a hora de sair o concurso do SEAG. mapa para ter a mesma experiência que tu, Fábio. Fazer uma operação com 5 alunos aí, nossa. Outra pergunta. Como é que está a qualidade dessa live para vocês? Como é a primeira vez que a gente está usando esse sistema, como está a qualidade? Conseguem ouvir bem? A qualidade da imagem está boa? Ninguém falou nada, não estão nem nos ouvindo, Fábio. A gente está aqui falando. Pessoal, não, ninguém? Tem 81. Cara, eu gostei. Me surpreendeu, cara. A imagem aqui para mim perfeita. 4K. 4K. Eu tenho a impressão que também não tem aquilo de um microfone meio que esperar o outro, né? Tu tá falando, a gente consegue, tipo um podcast, assim, consegue conversar mais normal. Ó, agora tá vindo as mensagens aqui. Eu vi que tem um delay entre o que nós falamos e eles escutam, porque eu abri aqui uma janela com como quem está assistindo, né? Tem um certo delay, mas eu acho que porque se falar bobagem dá tempo de dar um pause. Uma pausa, tá. Tá. Mariana tá vindo para Santa Catarina, então, né? Mas para estudar, né, Mariana? Aí. Tá, vou aproveitar só o gancho da Mariana. Tu falou as duas coisas que tu queria?
Isso, Faltou. não, a primeira é continuar estudando e ter paciência conosco, e a Uhum. segunda queria saber como é que estava a transmissão, porque chegou a ter 100 pessoas ao vivo, então Ah, beleza. é uma qualidade boa, né? Uhum. Opa, ótimo. Mariana, então assim, pegar o exemplo ali da Mariana, né? Pessoal, a única pegadinha desse edital é a falsa ilusão de que tem muito tempo para estudar, tá? Cuidem, porque é muito conteúdo, vai ser uma prova que tem muita gente que já está há tempo mirando nela, então provavelmente vai ser de alto nível, vai ser disputada. Espero que a banca faça questões bem difíceis, quase tão difíceis quanto os simulados do Fábio, porque daí vai de fato filtrar, né? Vai valorizar quem está estudando, baixando a cabeça aí e levando a sério, né? Então, cuidem, porque apesar de terem dado esses meses a mais, considerando a quantidade e o volume de material que a gente vai passar para vocês, é pouco tempo. Tá? Vai ser uma corrida contra o tempo, na verdade. Quem conseguir chegar mais perto, cobrir mais parte desse edital com qualidade, tem mais chance. Tá? Então, queria agradecer a todo mundo que assistiu aí. Podem ir mandando dúvidas, mas não esperem que a gente vá responder hoje ou nos próximos dias, né? Vocês sabem que é muita gente mandando mensagem, a gente precisa focar nos planejamentos, focar em terminar as apostilas, que depois a gente ainda tem uns 2, 3 meses para conversar e dar dicas mais individuais, tá? Não esqueçam da primeira informação ali que o Fábio passou. Continuem estudando. Não tem desculpa agora para não estudar. Ah, Saulo, mas eu sou novato, não recebi nada. Me chama no WhatsApp que eu passo um link ali de um curso de português gratuito e vão estudar até receber o planejamento. Beleza? Aguardo o nome de vocês no Diário Oficial. Não, mas antes disso a gente ainda vai fazer alguns encontros, vão ter revisões, destrinchando edital, muito simulado. Simulado todo final de semana agora, então façam todos. Ah, eu não me sinto preparado. Vocês vão chegar na prova sem se sentir preparado, tá? Então não é desculpa para não fazer o simulado. Façam administração de tempo de prova, até se acostumar com aquela mistura de conteúdo que tem no simulado. Tem novatos que, enquanto estão esperando o primeiro ciclo, eu digo para fazer simulado, eles ficam tontos. Porque, nossa, mas era muita pergunta de muita coisa, eu não estou acostumado, não estou acostumado. E é isso que acontece com quem estuda, às vezes, 3, 4 meses, chegando na prova, é a primeira vez que está fazendo uma prova, porque não fez simulados. E já poderia estar se acostumando com esse tipo de coisa, né? É uma experiência importante o simulado. Teve uma pesquisa, eu vou inventar número provavelmente porque eu não lembro, mas eu posso conferir e depois passar. Mas uma pesquisa com os aprovados na Polícia Rodoviária Federal e não sei quanto por cento, sei lá, chutando, uns 80% dos que passaram tinham feito mais de 30 simulados. Então, assim, é fundamental, não é nem importante, né? Importante é pouco. Tá? Façam. As questões que estão lá são escolhidas a dedo, como o Fábio falou, são estratégicas, tá bem? Então, façam o simulado, se organizem todo domingo. Tá? É uma forma também de manter vocês um dia a mais aí no estudo, né? Porque domingo dá uma preguiça, vontade de ficar em casa, tá todo mundo em casa. Não, fiquem em casa, curtam de manhã, mas de tarde, foco aí no simulado. Beleza? E testar os conhecimentos que nem a Leusimar bem colocou. Tá? Fechou Beleza. então? São Falou. 14 simulados até agora. Quem aí já fez os 14? Tem enquete? Vou abrir aqui. Ahn, Cara, meu WhatsApp tá assim, ó. Tá, meu Deus, cara, vai levar um ano pra eu responder isso aqui tudo. Não sei nem por onde começar. Pelos mais antigos aqui. Mas vai ficar pra depois. abri a enquete. Bom, vamos ver aqui. Tá aparecendo aí para vocês? Onde que fica ela, cara? Pra mim não aparece. É no chat, será? Porque eu tô com outro painel, né, de palestrante. Uhum.
Não foi. Deixa eu descobrir por quê. Fábio, eu falei em mandar um link para os novatos, estão me pedindo o link agora. Acho que eu mando o do Andrezan, o básico, ou tu tem algum melhor aí, uma resolução de questões. Tem um específico bom aqui. Tem um professor aqui do Rio Grande do Sul que é especialista e tem um curso voltado para Legale. O Opa, curso é ótimo. voltado, e tem resolução de questões, e ele ainda dá uns aulões ainda de aquele tipo de véspera com dica bem específica. E ele fez uma promoção, conversei com ele, ele vai fazer uma promoção para quem for Convete. Então ele criou um link e vocês vão poder comprar direto dele. Então assim, a gente não ganha nada com isso, fiquem tranquilos, mas quem já tem o Andrezan pode continuar. Não tem problema. Esse professor, ele tem um curso que é bem voltado para essa banca. Eu já passo aqui para vocês, depois passo também lá. Passa aí que eu mando pelo WhatsApp também pra galera. Como é que é o nome? Professor Pollux. O que tem o curso dele que ele criou para... ele colocou aqui, ele é professor de preparatório há 26 anos, se formou na URGS, então as características dele, que é bem dessas bancas do Sul, então, assim, é um curso completo, teoria e resolução de questões, videoaulas mais PDF, resolução de questões da Legale com acesso a combo de 20 provas completas aplicadas pela banca, 20 desafios Legale resolvidos em videoaulas e mais um aulão de revisão por R$ 99,00 para quem for do Convete. É baratíssimo. Assim, o Andrezan, ele é bom, ele é um ótimo professor. Esse aqui, para quem vai começar agora, provavelmente a gente vai indicar. Ele faz também toda aquela parte de base. Quem já viu o Andrezan 2 vezes, pessoal, eu aconselho a fazer esse aqui também. Porque para dar vamos dizer assim, uma revigorada, né? Uma outra visão, né? E esse aqui, a parte teórica é focada na Legale, essa é a diferença. O Andrezan, tudo que ele falar vale para Legale. Esse professor aqui, assisti o curso dele, ele me deu acesso a um curso, gostei muito. Então, vai ser... É bem estratégico, né? Não, e comentar 20 provas da Legale... Cara, não tem. É para vocês gabaritarem português. Eu vou botar só meia hora de português para cada um, porque com esse curso aí já. Não, Então, ótimo. tá. Mas assim, quem que botou do Andrezan a Emily, né? Ele tem também, né, o resolução de questões Tem. e o formato, né, que a Legale cobra, o Andrezan atende, sim. Mas é um a mais, né? Como o Fábio falou. Eu faria primeiro o que já comprou, né? Quem já comprou o Andrezan termina. Claro. E depois. Se der tempo, dá para fazer isso aqui. Ou se preferirem, o Andrezan, ele tem o curso de resolução também dele, dá para fazer também, pessoal. Digamos que seriam as duas melhores opções aí do mercado. Né? Assim, eu suspeito em falar do Andrezan, Saulo também, né? Porque a gente gosta muito desse professor, a gente estudou com ele quando nós éramos concurseiros, foi quase que uma descoberta, assim, né, Saulo? Mas esse professor aqui também, ele é muito bom, pessoal, não se enganem. Esse aqui,
eu achei que o curso dele é bem oportuno porque ele vem mais com dicas. O Andrezan, ele dá muita base. O Andrezan pega aquela pessoa que não tem noção e, dá a base. Quem já tem a base pega um curso de resolução e dicas e começa a decolar. Então, isso pode ajudar muito. Deem uma olhada, ou quem tem o Andrezan continua lá, que é sucesso garantido. Fábio, só perdi aquela parte que tu falou ali é um link que vai dar no WhatsApp deles, Porque vai ter o desconto do para quem é Convert. Convete. Ah, tá, já vou anotar aqui. Eu mandei uma mensagem para ele, né, um e-mail, e eles criaram esse aí, porque esse combo não existe. Eu posso passar aqui o site dele, Legal. esse combo não existe. Uhum. Então ele tem um site de preparatório, quem quiser ver. Tem vários cursos voltados para essas bancas do Sul, por exemplo, aqui, ó, FAURGS, Fundatec, são tudo questões aqui do Rio Grande do Sul. O foco dele é essas bancas. Esse é o site dele, mas esse pacote com o curso teórico, teoria e resolução para Legale, mais as 20 provas corrigidas aplicadas pela banca, 20 desafios. O que é o desafio? É uma questão por dia que ele comenta e um aulão de revisão. Então, ele fez por R$ 99 para quem vai... Esse link é específico para quem é do Convete. Alguém achou Bom. provas anteriores? Olha só, esse professor aí tem 20. Vai dar 20. Até tem prova, né? Mas de Tem. prefeitura. De prefeitura, tu acha? Alguém perguntou antes se a gente tinha experiência com a banca, né? Talvez a melhor possível, né, Saulo? Porque o nosso primeiro aluno aprovado foi com essa banca. O primeiro lugar, o primeiro orientado que a gente teve era só um, e foi um concurso municipal, ele ficou em primeiro e era essa banca. Concurso muito bom. Muito bom. Eu lembro que caiu a portaria 368. Salário inicial. Agora deve Um ser bom salário, um bom concurso, e com essa banca. Não, aqui eles fazem seguido, né? Tipo, bastante gente falando, eu nunca ouvi falar, deve ser uma banca ruim. Não, eles pegam prefeituras grandes, boas aqui. E estão pegando concursos grandes também. E estão crescendo. Eles fizeram um concurso da Universidade Federal de Pelotas há um tempo atrás, que é uma universidade federal já. Então, eles não... Não, dá pra ver pela organização ali do edital, né? A gente vê cada coisa, assim, cada tragédia, e daí eles mandam um edital organizado, assim, já é um bom sinal. Fiquem tranquilos aí que vai ser uma prova boa. Beleza? Beleza? Mais alguém? Tem alguma dúvida? Thaís, cara, as mais clássicas, eu não lembro. Para mim, eu não acho parecido nem com a FGV, nem com o CESP, nem nada a ver. Ela lembra banca de prefeitura porque é o que mais faz, né? Então é o que a gente tem visto. São aquelas questões sabe ou não sabe, curtinha, respostinha ali de 1, 2, 3 palavras cada alternativa. Não é daquelas com interpretação de textos enormes, estudos de caso, coisa mirabolante. Não, é rapidinho ali, ó. Linfadenite em suínos com um sítio. Opção, condena, cozimento, libera, não sei o quê. Papum. É banca papum. Estilo uma prefeitura. E fazem assim, eu acho, também para não dar muita margem para recurso. Mas não quer dizer que é fácil também. Não quer dizer se engane. Questões difíceis. Questões diretas, mas difíceis. Essa é a definição do meu ponto de vista também. Diretas, mas difíceis. Então tá, pessoal. Bons estudos. Vamos lá, que esse vai ser um grande concurso e vocês com certeza vão ter aprovação. Tá bem? Isso aí, pessoal. Vamos estudar. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, pessoal.